Olá, pessoal, boa noite, tudo bem? Mais uma vez aqui estou. Meu nome é Aparecida Santos, sou biomédica, especialista em análise patológica. Estarei aí com vocês nas disciplinas de imunologia, microbiologia, do curso de estética e do curso de análises clínicas, certo? Porque como é uma área que tanto os dois cursos têm que saber, então isso daí é bem interessante para ambos os cursos. A gente saber características de alguns processos, né, patológicos. Então, nós iremos hoje começar, certo, com essas características virais, né, que acometem aí o organismo humano. Então, eu peço que vocês venham aí notar no seu caderno, colocar suas dúvidas, colocar exatamente aí as diferenciações e estudar, né? Não só decorar, porque decorar a gente esquece, tá bom? Então vamos lá, hoje falando de uma pessoinha, de um vírus bem falado nesse Brasil. Então, professora, o que é HPV, né? Então, você já ouviu falar tanto desse HPV, né? Esse HPV exatamente é um vírus, né, que contamina, que vem aí exatamente é um agente, na verdade, que vem destruindo, né, pessoas lentamente. Tem pessoas de fato que são acometidas pelo HPV, não vão saber, porque a gente tem aí vários e vários subtipos que a gente vai falar lá na frente, e ficam silenciosos. E esses vírus, exatamente, tem uns que vão se multiplicar, né? Tem uns exatamente que vão se distinguir, vão causar aí alguns efeitos patológicos e a gente tem como visualizar eles, tá bom? Vamos lá. Peço mais uma vez desculpas pelos alguns transtornos técnicos aqui, pessoal. A gente está em home office, né? Peço que vocês venham desculpar se vocês escutaram algum ruído, alguma coisa desse tipo, alguma tela escureceu um pouco, mas eu vou fazer o meu melhor para que vocês possam entender, tá bom? Então, o HPV é um agente de uma doença sexualmente transmissível, uma DST, né? Que é chamado de condiloma acuminado, vulgarmente conhecido, né? Com uma crista de galo. Eita, então você já escutou falar sobre essa crista de galo. Exatamente, pessoal. Algumas pessoas chamam de crista de galo, né? Porque vão fazer aquelas verrugas, né? Que a gente vai ver lá na frente, como é que essas verrugas vão se comportar, né? Que vão acometer exatamente aí nos órgãos sexuais masculinos e femininos, certo? Então, essa crista de galo, né, que se exterioriza pelo aparecimento das verrugas nas genitais, masculinas e femininas. Gente, tem algumas pessoas que não vão aparecer de fato nas genitais, na genitália. Vai aparecer ao redor, vai aparecer ali na virilha, então isso é importante também, sabia? Você analisar isso. Então vamos lá. Papiloma vírus humano, né, que é o HPV, é o nome de um grupo de vírus que inclui de mais de 100 tipos. Gente, já chegou a mais de 150, eu ainda posso dizer a você que há que mais de 200 subtipos, certo? Porque isso vai aumentando. E é interessante nós, como mulheres, você que está no curso, que é um rapaz, também ter essa ciência, certo? A gente vai falar sobre a vacina lá na frente, então isso é importante você saber o que é o HPV para qualquer um dos cursos, tanto estética como de análise clínica, você tem que saber, porque é uma coisa bem básica que é uma doença sexualmente transmissível, você tem que saber a nível de conhecimento, a nível de reportar esse conhecimento para uma pessoa. Então, isso aí é interessante, é relevante você saber, tá bom? Então, a gente vê essas verrugas, né? Ó, as infecções clínicas mais comuns ocorrem nas regiões genitais, como uma vulva, né? Como a vulva, certo? Ânus e pênis, né? Então, pessoal, vai cometer exatamente essas regiões. Ai, professora, que horrível, é feio, gente, é feio. Imagina essa pessoa como se sente, né? Mas aí, graças a Deus, nós temos aí os tratamentos, né? Desenvolvimento super legal da medicina, onde vai avaliar essas verrugas que podem fazer exatamente a extração, né, dela pelo seu dermatologista, pelo seu médico, na verdade, dermatologista, onde vai passar exatamente medicações, né, tratamentos adequados, para que você possa ter aí um tratamento e uma cura entre aspas, pessoal. Por quê, professora? Eu vou falar para vocês lá na frente, tá? Então vamos lá.
O HPV na boca, gente, vem acometer também. Por quê? Porque exatamente a gente tem vários tipos de sexo, né? Sexo oral, anal, vaginal e aí sucessivamente. Então, infelizmente, pode acometer na boca, né? Na orofaringe, na lateral da boca, como vocês estão vendo, essas verrugas, né? Então, isso é interessante, né, gente? A gente saber cada passo desse. Às vezes você está em casa, né? Alguém chega para você, pergunta e você não sabe responder. Gente, quando a gente está em um curso de saúde, muitas perguntas vão surgir, então você tem que estar preparado para tudo, né? Então, é bom sempre a gente que é do curso de saúde, a gente sempre estudar um pouco de cada coisa para que a gente venha ter exatamente esse conhecimento. Conhecimento é seu, ninguém vai tirar, então isso aí você pode estudar o tempo que for, tá? Então, vai acometer essas regiões também, gente, e vai poder, em alguns casos, ocasionar aí o câncer também, né? Então, isso é muito relevante para que a gente venha se atentar a isso, tá? Como é transmitido, hein, esse HPV? Como é que você acha que é transmitido? Então, vamos lá. A transmissão ocorre principalmente pelo contato sexual. Então, a gente já sabe aí que vai ser por relação sexual, né? Tendo penetrado no organismo do homem ou da mulher, o vírus pode permanecer silencioso. Ai, silencioso. Sim, 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 silencioso. Então, isso daí é um problemão, tá? Porque às vezes a pessoa, principalmente a pessoa que não tem, né, ali, tipo, ela vai ao médico, né, semestralmente, né, de 6 meses, não tem aquele controle e tudo mais. Então, vai, às vezes, estar com aquele vírus incubado dentro do seu organismo, não vai exatamente ter um atendimento necessário, né? E fica ali aquele vírus dentro da pessoa e a pessoa só vai analisar depois que começa a surgir essas verruguinhas, essas famosas, vulgarmente, né, chamadas crista de galo, né? Então, vai estar ali no homem ou na mulher, silenciosamente, por semanas ou décadas, décadas, pessoal, décadas. Então, analise, são anos, né? São décadas, são muito e muito tempo, sem causar qualquer tipo de sintoma que alerte sobre sua presença. Ser eliminado pelo seu sistema imunológico, defesa, os anticorpos ou provocar tumores benignos ou malignos. Então, o que quer dizer isso? Quando eu falei lá no início que vão ter mais de 100 tipos, hoje a gente pode caracterizar em mais de 150 tipos ou 200 subtipos de HPV. Tem a mulher que tem a vida sexualmente ativa, o homem, né, também. Eles vão ter exatamente esse contato, né, a mulher principalmente, com esse vírus da HPV em toda a sua vida. Se você é uma mulher, um homem que tem relação sexual, né, principalmente a mulher, tem relação sexual, ela pode sim estar, sim, com certeza, contaminada com algum subtipo, mas tem aqueles subtipos que são os mais virulentos, que vão causar patologias. Você ainda até pode ser acometido por algum subtipo que não é patológico, né? Que não vai exatamente desenvolver nenhum processo de patologia e o teu corpo exatamente eliminar ele, tá? Mas tem aqueles que não vão ser eliminados, que a gente vai falar dos subtipos lá na frente, e são esses daí que a gente tem que dar uma ênfase bem maior. Por quê? Porque desenvolve esse processo patológico e aí a gente vê o famoso câncer do colo de útero, câncer da orofaringe, câncer na boca e aí sucessivamente. Então, isso aí é bem interessante e a gente vai detalhar bem lá na frente, tá? Então, esses outros subtipos que não são tão virulentos, eles vão ser expulsos, expelidos pelo organismo. Você até teve contato com ele, mas não vai desenvolver a patologia em si, tá bom? Então, vamos lá. E qual seriam esses sintomas, já que a gente já vinha falando, tudo mais? A maioria das pessoas que tem o HPV não sabe que estão infectadas. Então, a pessoa vai exatamente ter esse problema, é silencioso, décadas e décadas. Não vai saber, né? O vírus se aloja na pele, nas mucosas e normalmente não apresenta sintomas, certo? Outras pessoas apresentam verrugas na genitália. Então, como é que você vai saber? A primeira causa, né? A verruga é uma característica, tá? A verruga é uma característica. Então, essa verruga ela é uma sinalizadora, né? Geralmente a pessoa só vai no médico, né? No ginecologista, no dermo, quando apresenta essa verruga. Gente, quando apresenta essa verruga é um sinal, né? Então, professor, o que que eu tenho que fazer? Nós mulheres que somos casadas, ou que você não é casada, mas tem uma relação sexualmente ativa, né? Você tem que fazer o exame exatamente, periodicamente, de ano em ano, gente.
6 meses, se assim você achar necessário, para você exatamente ser feito aquele processo, né, aquele cuidado de coleta de material, né, o famoso Papa Nicolau. Então, isso é muito interessante ser feito esse exame, tá? Teve vida sexualmente ativa após 1 ano de sua vida sexualmente ativa, tem que procurar exatamente um ginecologista. Gente, isso é muito importante. Por quê? Porque tu tá evitando vários e vários cânceres aparecer lá na fase tardia, né? Então, hoje em dia, ainda tem um tabu, né? As mulheres não querem ir ao ginecologista, não quer exatamente se expor, não quer apresentar exatamente essa característica, né, gente? Mas é importante. Então, você que é mulher, você que tem uma vida sexualmente ativa, tem que se apresentar ao médico, tem que se apresentar ao ginecologista para fazer exatamente aquela triagem, né, aquela pesquisa. Vai ser feita ali aquela coleta daquele material. Geralmente tem um espectro, né, que exatamente ele vai ser introduzido. Gente, peço desculpas. Vai ser introduzido no canal vaginal, vai ser exatamente. Eu queria muito ter um aqui, né? Mas tem exatamente uma. Lá é como se fosse uma chavezinha, você vai rodando exatamente aquele, vai tendo uma abertura para ver exatamente o útero, né? Então isso é importante. Tem uma escovinha chamada escova da endocévia, onde você vai fazer aquele raspado, né? Para ser coletada aquelas células. Também tem um processo que vai colocar na lâmina, ou se não, numa solução que coloca exatamente fechadinha ali com cotonete ou com suave, né? E vai levar para um médico patologista, onde vai ser feito essas avaliações, né? Na lâmina a gente coloca o álcool fixador, né? Essas lâminas elas também são guardadas, viu, pessoal? Essas lâminas são guardadas, então é importante. E é um exame bem barato, não é caro esse exame, tá? É muito barato esse exame, não é caro. Outra coisa, pode ser feito em unidade básica de saúde, né, no PSF. Então, é importante que todas as mulheres tenham esse contato com esse exame, tá? Então, vamos lá. Como saber se tem um HPV? O HPV pode provocar aparecimento de rugas genitais, semelhante às verrugas de outras partes do corpo. Como qualquer verruga, elas não doem e podem ser múltiplas, né? Ou únicas, pequenas ou grandes, rosadas ou acastanhadas. Então, elas vão começando sua caminhada, né? Elas podem se distribuir naquela região, infectando outras partes, tá? Quando não são tratadas, as verrugas do HPV podem crescer em tamanhos e números, adquirindo um aspecto semelhante ao couve-flor, que é aquelas que vão ficando uma em cima da outra. Então, gente, isso é uma das características bem ímpar de quem tem exatamente o HPV, que são importantes, né? Que geralmente são os subtipos 6 e 11 que vão desenvolver essas rugas, né? Então, essas rugas não, essas verrugas. Então, é importante ter aquele processo de vacinação que a gente vai falar lá na frente para vocês ficarem exatamente ligados com isso, tá? Por quê? Porque às vezes você está aí com 30, 40 anos e nunca tomou essa vacina do HPV na sua infância. Por quê? Porque, de fato, lá atrás, né, lá atrás, quando a gente nasceu, lá na década de 80, não tinha tanta coisa como tem hoje, né, no século XX. Então, nós que temos nossos filhos hoje, a gente tem que ter essa ciência de imunizá-los, certo? Principalmente o menino, né, o menino ali na fase dos 12 ou 10 anos, né, tem aí uma estimativa de descer até para 9 anos a imunização, que já tem alguns cantos, né? Então, por que, professora? A gente vai falar lá na frente, eu já estou adiantando. Então, vamos lá. Então, verruga aí é um dos primeiros sintomas, né? Como se realizar o diagnóstico? O exame Papa Nicolau preventivo anual e a colposcopia, que é a observação da vulva, mucosa da vagina e colo do útero, né? Então, esses exames, eles vão caminhar juntos, né? Vão caminhar juntos. São fundamentais para a detecção precoce do HPV. Então, vai detectar antes do problema existir. Então, se tu tem exatamente como combater aquele problema antes dele existir, é top, gente, é de linha, entendeu? Ou tu quer você ficar com aquele problema ainda esperando aparecer. Gente, tem pessoas, né? Hoje em dia a gente vê que tem vários e vários tipos de câncer, né? De mama,
câncer nos ossos, isso, aquilo outro, que às vezes aparece do nada. O exame do Papa Nicolau, ele vai exatamente diagnosticar precocemente, então aí vai facilitar muito, porque vai ser diagnosticado algo que vai estar ali em pesquisa. Tem câncer que vai aparecer do nada, a pessoa está bem, de repente, foi para o médico, descobriu que estava com câncer, fez uma biópsia, descobriu que estava com câncer. Mas o HPV, né, ele tem ainda como ser tratado. Então aí é importante cada uma de nós mulheres, né, e homens ter essa ciência que é algo que pode ser tratado. Mas para poder ser tratado, você tem que ter uma vida exatamente onde você vai procurar o seu médico. Professora, é ruim pelo PSF. Tem exames particulares, gente. O exame desse ele é bem em conta, é um exame bem irrisório o valor que dá para você fazer também em alguma clínica, tá? Então vamos lá. Postos de coleta, né, de exame preventivo, ginecologista do Sistema Único de Saúde, SUS, estão disponíveis em todos os estados da federação. E os exames são gratuitos, tá? Então você só não pode ir quando você estiver exatamente na fase menstrual, né? Você passa aí depois da menstruação 2, 3 dias para poder fazer esse exame, tá? Estão disponíveis em todos os estados da federação e são gratuitos. Procurar a Secretaria de Saúde do seu município para obter informações, né? Então é algo bem simples, algo bem rápido. Ai, professora, se é tão rápido e simples, por que tanta mulher não vai fazer? Exatamente, gente, porque é um exame bem constrangedor para algumas pessoas. De fato, quem pode fazer esse exame, professora? Ah, o médico pode fazer, o médico ginecologista, né? O médico que vai estar ali, ou pode também ser coletado pelo profissional de enfermagem, tá? Eles podem também fazer esse tipo de coleta. O problema é que às vezes as mulheres vão ficar exatamente um pouco constrangidas, envergonhadas, e vai dificultar um pouco dessa realização daquele exame. Mas é um exame bem rápido. Quanto mais você ficar relaxada, melhor. É algo que vai te ajudar muito, que vai estar verificando aquele canal todo, né? Para salientar, né, gente, é um exame exatamente que vai te ajudar. Ai, mas eu não tenho nenhum problema, não vou ter, gente, tá sendo precoce, então vai te ajudar muito, né, na fase precoce. Como eu te falei, vai exatamente, nós mulheres podemos ter contato com o HPV desses mais 150 subtipos a qualquer momento de nossa vida. Então, quando tu vai exatamente para a unidade de saúde fazer esse exame, tu tá se prevenindo, né? Tu tá exatamente cuidando de você lá no futuro. Então, isso é muito relevante. É um exame barato, não paga nada, você pode fazer, pode ser até que demore o resultado, mas pelo menos você tá indo procurar o exame para ser feito, tá? Então, vamos lá. Como é o tratamento desse exame, né? O tratamento varia no tamanho das verrugas, números e se a paciente está grávida ou não, né? A aplicação local de substâncias cáusticas, a cauterização, a cirurgia de alta frequência e, ai gente, perdão, é, e o raio laser compõem os tratamentos. Gente, peço desculpas, viu? Porque aqui é tudo gravado. Então, gente, esses tratamentos aí exatamente são para retirar as verrugas, certo? Aquelas verruguinhas que vão crescendo tal, e vai ser retiradas, tá bom? A ocorrência de HPV durante a concepção não implica obrigatoriamente numa má formação do feto, nem impede o parto vaginal. Ou seja, é aquela pessoa que tem aquelas verrugas na vulva, né? Ou perto ali do ânus, naquele formato. E aquela pessoa vai ter o seu filho, né? Não vai impedir, certo? O ideal é que quando você tiver com aquele HPV, né, que a pessoa tiver com aquele HPV, ela vai ser acompanhada pelo ginecologista. Então, o ginecologista que ele já vai avaliar aquela pessoa durante aqueles processos de 9 meses. Então, ele já pode orientar, né? Então, eu coloquei o seguinte, a vida e o parto normal ou cesariana não vai impedir, né? Pessoas com imunidade baixa, sorotipos, né, positivo para o HIV, vai ser aqueles pacientes com HIV, transplantadas ou em quimioterapia, pode adquirir e permanecer com vírus. Né? Então, pessoas que já têm imunidade baixa, ela pode adquirir e permanecer com vírus. As verrugas devem ser tratadas à medida que forem aparecendo. Ou seja, professora, tirou a verruga e vai sumindo, vai aparecer mais? Não, gente. Quando a imunidade cair, aquelas verrugas vão aparecer novamente. Tá? Se for contaminado pelo subtipo 11 ou 6, vai aparecer certo? A imunidade desceu, aparece as verruguinhas, certo? Vai ser algo que tu vai fazer aquele tratamento, ó, contínuo, tá?
Vamos lá. O que acontece se o HPV não for tratado? Então, vamos lá. O HPV está presente em 95% dos casos de câncer de colo de útero, sendo um dos principais causadores dessa doença. Ele também está presente em quase metade dos casos de câncer de pênis, né? E pode ser responsável por causas de câncer anal. O homem, mesmo sendo portador do vírus, não apresenta lesão visível em cerca de 80% dos casos. E é isso, gente, que dificulta muito os homens, de fato, irem até o médico, fazer essa pesquisa, porque não vai aparecer, eles não vão sentir nada, né? Então, isso é importante, tá? O HPV pode permanecer no corpo humano sem apresentar sintomas por muito tempo. As primeiras manifestações podem surgir, em geral, de 2 a 8 meses, mas pode demorar até 20 anos. Então, vai demorar, aquela pessoa vai achar que está tudo legal, tudo bem, tudo perfeito e vai estar exatamente infectada. É praticamente impossível determinar em que época uma pessoa foi infectada. Então, aí é um pouco complexo, né? Os parceiros sexuais também precisam fazer o tratamento. Se o resultado der positivo para o HPV, seu parceiro ou parceira deverá fazer o exame médico. E no caso de resultado positivo para ele ou ela, seguir o tratamento indicado pelo seu médico. Então, aí o parceiro e a parceira, né, vão estar exatamente fazendo o tratamento conjuntos, né? Não vai ser separado. Geralmente é assim, quando o parceiro tem alguma doença, né, os dois têm que ser tratados, não é só um não, tá? Então isso é importante que os dois estejam aí em concordância, não ficar jogando um pro outro. Ah, tu fez o exame, eu me contaminei por conta disso. Não, os dois têm que estar exatamente naquela ligação, tá bom? Vamos lá. E se a mulher estiver grávida, né? Primeiramente, a mulher grávida pode fazer o Papa Nicolau? Pode, gente. Só tem que ter exatamente aquele cuidado, né? O médico ginecologista, o enfermeiro que for fazer aquela coleta vai ter aquele cuidado, né, maior, né? Com aquela pessoa, né, que está cometida ali de uma gravidez, né? Mulheres acima, depois da menopausa, tem que fazer? Também, pode fazer também, tá bom? Então, se a mulher estiver grávida, raramente mulheres grávidas transmitem HPV para seus bebês, raramente, durante o parto. O recém-nascido que é exposto ao HPV durante o parto pode desenvolver verrugas na laringe. Então, isso às vezes pode acontecer também, tá bom, gente? É raro, mas pode acontecer. Por isso que tem crianças, às vezes, que tem aquelas verrugazinhas na laringe e tudo mais, tá bom? Vamos lá. E como evitar, né, esse HPV? Uma vacina contra o HPV já está sendo testada em diversos médicos, em centros médicos do Brasil e do mundo, que já foi testada, já foi exatamente analisada pelo menos esses subtipos 18, que a gente vai ver, 16, 10, 11 e 6 já tem vacina, tá? Até que possamos utilizá-la, a melhor forma de prevenção ainda é o lembrete, os camisinha. Na verdade, gente, essas vacinas já estão sendo implantadas, né? Tem pessoas que já são imunizadas, principalmente crianças, né? Naquela fase da puberdade. Hoje em dia a gente observa que tem crianças que sua fase é bem mais precoce, né, para entrar na fase sexual, então já é imunizado, que a gente vai falar sobre imunização lá na frente. E hoje em dia, por que esse uso da camisinha? O uso da camisinha, exatamente, ele é fundamental, né? Principalmente se a pessoa não tem um parceiro fixo, né, pessoal? Também tem isso. Então, a preservação, né, o preservativo, né, ele é ainda uma das maneiras mais eficazes contra essas IST ou GST, tá bom? Então, a prevenção ainda contra o HPV, uma das melhores maneiras é a camisinha, tá bom? As dicas seguintes podem ajudar a evitar infecções. Sabe que a camisinha reduz o risco, mas não elimina a possibilidade da infecção, transmissão do vírus, que a gente falou exatamente. Tem pessoas que se contaminam pelo sexo oral também, né? Se você tiver uma vida sexual ativa, faça exames médicos periodicamente, é o que eu já vinha falando, né? Vamos lá. E aí, pessoal, o nosso slide chegou ao fim. Então, a gente observa que é importante esses cuidados, essas essa prevenção, né, contra esse vírus de HPV, que tem levado em alguns aspectos pessoas à morte, né? Então, se você está aí analisando todos esses aspectos, não se esqueça de estudar, de rever tudo mais, para quando nós voltarmos aí da nossa quarentena, nós podemos colocar em prática esses conhecimentos prévios que nós estamos tendo agora nesse momento, tá bom? Peço desculpas por algum ruído, por alguma interrupção
aqui das músicas, certo? Mas eu agradeço muito de fazer parte desses conteúdos, tá? E a gente vai falar daqui a pouquinho sobre assassinas, tá bom, pessoal? Então a gente se vê no próximo vídeo. Até mais.